Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago. Esse livro que tem o nome mais bonito que eu encontro está aqui no livro. Tiago, livro de Tiago. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1. Vamos começar desde o versículo 1. Nós estamos falando sobre oração, sobre fé. E talvez aqui nesse contexto nós vamos conseguir meditar um pouquinho sobre oração e fé e a como devemos orar. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberadamente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, eu li esse texto quarta-feira à tarde, e desde quarta-feira eu venho mastigando esse texto. E de quarta-feira para cá eu lembrei de quando um amigo meu, quando eu ainda trabalhava no hotel, ele chegou para mim e falou assim: Tiago, eu falei assim, pode falar. Rapaz, eu escutei uma coisa e eu fiquei meio assim. Eu falei, o que você escutou? Eu ouvi falar que uma pessoa, quando ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, se ela está passando por um momento de tribulação, por um momento de luta, por um momento de aflição, ou às vezes aquela pessoa se encontra doente, aquilo é sinônimo de que aquela pessoa se encontra em pecado. Eu falei assim, ô louco, rapaz, quem falou isso? Não, eu estava num lugar e eu vi um pastor falar, eu falei, não, misericórdia. Imagina se sinônimo de lutas e uma pessoa enferma fosse sinal de pecado. Eu falei, de maneira alguma. Isso de jeito nenhum. É fato que algumas lutas e doenças sobre as nossas vidas são consequências do pecado. Se você leva uma vida adúltera, e daí o risco de você pegar uma doença contagiosa é muito grande, consequência do seu pecado. Agora dizer que o fato que você se encontra doente, você passa por tribulações, por lutas, você está em pecado? De forma alguma. Diz para ele, você pode lembrar daquela passagem que os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: mestre, quem pecou? A menina era deficiente desde quando nasceu? Ela ou os pais dela? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois pecaram, simplesmente para que o meu nome fosse glorificado. E na verdade o que acontece é que hoje as pessoas muitas vezes têm escutado e pastores têm pregado que a vida com Deus ela é mil maravilhas. Não há lutas, não há tribulação, não há adversidade na vida delas. Então, qual que é o escape que um pastor tem para falar isso? O escape que ele tem é falar assim, que você não tem uma vida de oração, você deve estar em pecado, você não deve estar orando, você não deve estar jejuando, você não tem fé o suficiente para crer que Deus pode fazer, então por isso que você está nessa situação. Isso é o que nós temos ouvido algumas vezes, e isso foi o que aquele meu amigo ouviu. E daí eu estava lendo aqui Tiago quando diz: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas
provações. Considerar motivo de alegria passar por diversas provações. Então, se a Bíblia está dizendo que é para nós considerar um motivo de alegria, por que então quer dizer que é pecado? Eu falei assim, de forma alguma, meu amigo. Não vá nessa de que é pecado. Nós podemos orar e ver situações sendo mudadas. E a fé, ela tem o poder quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, para nos limpar, para nos purificar de todo pecado. Irmãos, se nós orarmos, eu tenho plena convicção disso, e é por isso que eu estou aqui, Deus pode agir, Deus pode fazer. Mas não é o fato de você se encontrar em lutas, ou com doença, ou com provações, que nós estamos em pecado, de forma alguma. E muitas vezes nós julgamos as pessoas assim também. Quando nós vemos alguém passando por algumas dificuldades, por algumas lutas, talvez a primeira coisa que nós fazemos é dizer, Deus deve estar pesando a mão, olha lá. Não está orando. Você tem orado, meu irmão? Não, tem. Não, mas é então porque você não tem jejuado. Não, mas eu tenho também. Não, então é porque você não está indo na igreja. Mas eu estou lá. Não, então, irmão, está faltando fé aí na sua oração. Nós não podemos julgar uma situação dessa de forma alguma. De jeito nenhum. Nós precisamos crer que na oração há poder para libertar, para transformar. Sim. Mas isso não quer dizer que quando a pessoa está passando por dificuldades, ela está em pecado. E Tiago diz assim, meus amados, considerai motivo de grande júbilo o fato de passar por diversas provações. Se eu estou em pecado, como que eu posso me alegrar? E Tiago fala, se alegrai, alegra aí quando você estiver passando por provações. Se você está em pecado, como que o Tiago chega para você e fala assim, olha, se alegra? A Bíblia ela não pode se contradizer de forma alguma, de jeito nenhum, a Bíblia não se contradiz. Mas como eu posso me alegrar em meias lutas e meias dificuldades? Irmãos, Tiago está falando assim, olha, meus irmãos, alegrai-vos em meias lutas e as dificuldades. E eu fiquei pensando comigo, mas por que se alegrar em meias lutas e as dificuldades? É tão difícil se alegrar em meio às lutas e dificuldades. Ele fala isso, alegrai-vos em meio às lutas e as dificuldades, em meio às provações que você está tendo, se alegre. E aí talvez a resposta se encontra lá em Neemias 8:10. A Luzanira gosta muito de Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então ele fala assim, ó, alegrai-vos quando estiver passado por provações. Sabe por que alegrai-vos? Porque quem é a sua alegria? É o meu Senhor. Ele é o quê? A nossa força. Então quando eu passar por tribulações, por dificuldades, eu devo me alegrar. Por quê? Eu devo reconhecer que eu sou criatura e não criador. Que eu não tenho força suficiente para passar pelas adversidades que se levantam contra mim. Eu não tenho. Mas quando eu me alegro num Deus, como nós cantamos, que o nosso Deus ele é grande, ele é poderoso, que quando Deus está conosco nós não temos o que temer, então quando eu me alegro nele, eu posso confiar que as tribulações vão ser motivo de grande alegria para mim, sim. Vou sair do outro lado mais que vencedor. Vou passar por essa dificuldade, por essa luta, para glorificar o nome de Deus. Então a provação não é sinônimo de pecado, de forma alguma. A provação me leva a entender que eu sou criatura e eu não sou criador. Existe alguém que eu dependo, e esse alguém, se eu me alegrar nele, ele me dará força, porque ele é o meu refúgio, ele é o meu escudo, ele é a minha fortaleza, e eu posso sair mais que vencedor. Quando eu me alegro nas lutas e nas dificuldades, quando eu me alegro fortalecido no Senhor. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Mas aqui tem um grande porém, é para se alegrar no Senhor. É Ele que é a nossa força. Tiago diz assim, olha, quando considerai motivo de grande júbilo o fato de passarem por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. A prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Irmãos, pela aprovação, a nossa fé ela é provada. A nossa fé ela é provada.
Alguém já viu um teste de carro para ver se aquele carro ele é bom de segurança? O que acontece? Eles colocam um carro numa máquina que ela vem com toda a força e bate na parede e o carro se destrói inteirinho. Isso é para saber, para provar o carro, para ver o quão seguro o carro é. E aí Tiago fala assim, olha, a prova da vossa fé, as provações, as lutas que se levantam contra nós, é para provar o quão forte é a nossa fé. As dificuldades, as lutas que se levantam contra mim, contra você, era para provar o quão forte é a nossa fé. Nós escutamos o pastor Justino aqui, agora de pouco, falar sobre a fé na questão do dízimo das ofertas. E aí eu diria, é fácil dizer, eu tenho fé, quando eu estou bem empregado, e tudo me vai muito bem. Então, não, eu tenho fé que meu Deus supre todas as minhas necessidades, está aqui meu dízimo, está aqui minha oferta, minha contribuição para a missão está aqui, para ajudar a África, minha contribuição para a cesta básica também está aqui, eu estou empregado, minha empresa está indo bem. Amém, assim é fácil ter fé. E quando as coisas começarem a não ir tão bem, como parece que o Brasil não está indo tão bem, e aí, será que nós vamos continuar com essa mesma perseverança? A nossa fé vai continuar sendo assim, tão forte, inabalável, de acreditar, não, eu não vou olhar para a economia, eu não vou olhar para a circunstância, eu vou continuar crendo, está aqui o meu dízimo, está aqui minha oferta, está aqui minhas missões, está aqui minha cesta básica. Porque é através das provações, das lutas e das adversidades que nós vemos o quão grande é a nossa fé. Porque o de boca, o de simples falar, é muito fácil dizer eu tenho fé. Eu quero ver, talvez você tenha fé, quando talvez um bandido tiver com um revólver na sua cabeça e falar assim, olha, cadê o seu Deus? Seu Deus é bom? Meu Deus é bom, eu posso continuar crendo e acreditando no meu Deus. Eu quero ver a fé quando você estiver passando por uma dificuldade na sua família, no seu relacionamento, de acreditar que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Porque o que nós fazemos geralmente é pular fora do barco, principalmente quando é casamento, a onda é pular fora. Está difícil? Não, eu não tenho fé que Deus vai mudar, não. Não, é que você não conhece o meu marido ou a minha esposa, porque se você conhecesse, você saberia, é melhor pular do barco. Aí não tem fé. É assim que nós agimos. Nós temos fé até que tudo está indo muito bem, mas quando começa a passar por lutas, por dificuldades, por provações, a nossa fé mingua. Mas é mediante as provações e as lutas que nós vemos o quanto de fé que nós temos. É quando a nossa fé é testada, que nós sabemos, não, eu posso continuar crendo no meu Deus, que o meu Deus vai fazer, vai mudar. Ah, como? Ah, como eu não sei. Porque a fé ela é inexplicável. Acreditar em algo que não se vê é inexplicável. Assim é a fé. Mas é a prova da nossa fé que nos traz perseverança. Perseverança. Nós ouvimos quarta-feira o pastor Justino pregar sobre Daniel. E eu estava pensando comigo, o cara era perseverante mesmo. As lutas e as dificuldades vinham e ele continuava perseverante na fé dele, crendo que o Deus dele era bom, fiel e que ia livrar ele. Porque o cara recebe uma sentença de morte, o rei manda para ele, ó, vai morrer todos os sábios. A pessoa estava crendo no Deus dele, não comia a comida que todo mundo comia, mantinha uma dieta, procurava estar sempre em oração, em busca com Deus, e os sábios vão morrer. Ele continua crendo e acreditando no Deus dele, e o Deus dele dá a ele o sonho que Nabucodonosor teve e decifra o sonho. As lutas continuaram. Logo depois, o pessoal vê uma forma de pegar Daniel. E olha só como as provações e as lutas que vêm contra a nossa vida não quer dizer que nós estamos em pecado. Quando nós lemos Daniel 6, lá diz assim, que a única forma que os governadores, os prefeitos tinham para pegar Daniel era se fosse decretada alguma lei referente ao seu Deus. Daniel era uma pessoa muito íntegra. Tudo o que ele fazia, ele era muito honesto. Não tinha escape para poder pegar ele em nada. Se quisesse pegar Daniel, sabe o que tinha que fazer? Tinha que colocar uma lei ou uma sentença na qual envolvia a vida de Daniel com Deus. E aí é assim que eles fazem. Rei, decreta uma lei que ninguém pode orar a nenhum Deus, nem fazer nenhuma súplica, nenhuma petição a nada e a ninguém, a não ser você, rei.
Assim a gente vai conseguir pegar Daniel, porque ele não vai deixar de orar. Ele não vai deixar de ser perseverante na fé dele, de acreditar no Deus dele. Ele não vai. Que luta, que provação, que pecado tinha Daniel? Nenhum. Mas aquilo ali fortalecia e provava a fé de Daniel. E Daniel, ao ser provado pela fé dele, ele mostrou a perseverança dele. Eu vou voltar, o mesmo Deus que me livrou da morte lá atrás, vai me livrar das covas dos leões agora. Eu creio, eu acredito, então eu vou continuar orando. Eu vou continuar perseverante. Perseverante. Quando nós somos provados na nossa fé, nós somos uma pessoa que persevera na fidelidade, na lealdade com Deus. E nós vivemos num mundo hoje que perseverança é uma coisa muito escassa. Eu dizia para um dos meninos que trabalhavam comigo no hotel, falou assim, rapaz, porque ele só queria aumento, que disse que poderia mandar currículo e conseguir mais serviço. Eu falei assim, olha, você precisa continuar firme, persevera aí no seu serviço. Aqui onde eu estou hoje, para ser coordenador, eu já estou aqui há 10 anos, trabalhando aqui. Eu já fui mensageiro, já carreguei mala dos outros, eu já fui recepcionista, eu já trabalhei na governança, eu já trabalhei aqui na controladoria. Calma, rapaz! Mas as pessoas hoje não perseveram em nada. As coisas estão muito fáceis, e as coisas se tornaram tudo fáceis, que ninguém precisa perseverar em nada, lutar por nada. Se não está dando certo, descarta. Se não está dando certo, eu pulo fora. Se esse serviço aqui não vai demorar para me receber um momento, eu vou mudar. É hoje que assim as pessoas não conseguem ser perseverantes em nada. E aí a pessoa não consegue perseverar nem na sua vida de oração. A luta vem, a dificuldade vem. Não, orar não dá certo e na igreja não resolve o meu problema. Não persevera em nada. Agora, quando nós passamos por provações, a nossa fé ela é provada, então nós tornamos perseverantes, porque nós sabemos, podemos olhar para trás e falar assim, não, se Deus me salvou daquela vez, se Deus me fez aquilo aquela vez, Ele vai fazer de novo, eu posso continuar crendo, eu posso continuar acreditando, eu posso. E aí nós devemos entender que a perseverança nos leva a ter plena ação. Plena ação. E eu disse quarta-feira, a ação do crente é orar. Nós crentes, nós cristãos não temos outra ação a não ser orar. Ou nós oramos, ou nós oramos. A nossa opção é essa. A nossa opção é essa. A nossa ação é essa. E quando nós oramos, Tiago diz que a nossa perseverança de ter plena ação, a fim de que sejamos aperfeiçoados, completos, sem que nos falte virtude alguma. Quando nós oramos, irmãos, nada vai nos faltar. A fé, ela nos leva a agir. A fé, ela nos leva a orar. E a oração de um crente pode muito na sua eficácia. O que nós precisamos tão somente é ser perseverantes e continuar orando. Nos 21 dias de oração nós escutamos o Zé Luiz e ele disse assim, olha, fiquei 13 anos orando e sendo perseverante. 13 anos. 13 anos. Todos desacreditaram. Todos. Eu continuei crendo que o meu Deus ia fazer e eu continuei orando, exercendo a minha fé. Demorou, mas chegou. Era impossível, por isso que as pessoas não acreditavam. Era impossível aquilo acontecer, por isso as pessoas desacreditavam. Ele não desacreditou, ele continuou crendo. Perseverança, eu vou continuar orando. A minha oração, a minha ação é orar. Eu vou continuar orando e crendo que Deus vai fazer, Deus vai mudar. Agora, a nossa oração, muitas vezes tem sido uma oração errada. E aí está o nosso grande problema. Porque nós temos orado sempre pedindo coisas. Nós ouvimos hoje a pregação do pastor Jorge. Se você não ouviu, a partir de terça-feira vai estar no YouTube. Digita lá, Comunidade Bethesda, Igreja de Cristo, e procure a pregação do pastor Jorge de hoje de manhã, que ele falou sobre Ana.
Irmãos, nós precisamos entender e orar de uma maneira correta, porque muitas vezes nós oramos errado. Nós oramos vendo as coisas quando deveríamos olhar para Deus. E aqui Tiago continua dizendo assim: olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que concede liberadamente, com grande alegria. Irmãos, Tiago diz assim: olha, vocês precisam orar pedindo a Deus sabedoria. É isso que vocês precisam orar. E isso Deus dá com grande alegria. Mas sabe qual que é a nossa oração? Deus, eu preciso tanto de um carro novo, uma casa nova. Deus, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo. E você não pede a sabedoria de Deus para a sua vida. E aí nós vamos olhar que o homem mais rico do mundo, que foi Salomão, o que ele pediu para Deus? Tão somente sabedoria. Olha que essencial que é fazer uma oração correta. Quando nós pedimos sabedoria a Deus, outras coisas são acrescentadas nas nossas vidas, em que nós não precisamos buscar. Salomão não foi buscar, não chegou a Deus falando: Deus, me dá um reino maior que já existiu. Não, ele tão somente buscou sabedoria. Irmãos, a fé nos leva a entender e a crer que nós precisamos orar e ter a sabedoria, o discernimento e o temor de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós temos a sabedoria de Deus sobre nós, as outras coisas acompanham as nossas vidas. Não é errado e creia, irmãos, Deus tem o poder de te fazer prosperar. Deus tem. Salomão foi um homem muito próspero, Abraão foi um homem muito próspero, Davi foi um homem muito próspero, Jó foi um homem muito próspero. Deus não tem nada contra a riqueza, de jeito nenhum. E Deus quer te fazer bem sucedido, pode crer nisso. Agora, não busque coisas, busque a Ele, e as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Ore por sabedoria, peça a Deus sabedoria, e aí você vai ver Deus agindo a seu favor de uma forma que você será bem sucedido. Mas nós não temos orado corretamente, e aí temos pedido muitas coisas e não temos recebido. E Tiago aqui no capítulo 4, ele mesmo diz no verso 3, capítulo 4, verso 3, ele diz assim: olha, quando pedis não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Muitas vezes a nossa oração não é atendida e respondida por causa disso. Pedimos para o nosso próprio deleite, a nossa própria alegria, só para isso. Não, irmãos, nós devemos aprender como orar. Porque se fosse fazer uma parábola de como é a nossa oração é uma oração infantil. Como se fosse assim: pai, eu quero dirigir menor de idade. Não, filho, não adianta pedir isso, que eu não vou deixar você dirigir menor de idade. Pai, eu não quero ir para a escola mais. De jeito nenhum, você precisa estudar. Muitas vezes a nossa oração ela é assim, infantil, e Deus não vai nos dar como nosso pai. Não vamos deixar o nosso filho menor de idade andar com carro porque é errado, ele vai se prejudicar. Não vai deixar com que ele falte à escola porque isso é errado, ele vai se prejudicar, ele precisa estudar. Nós precisamos orar pedindo sabedoria. E eu não sei, mas eu não encontrei nada na Bíblia que Deus dá com grande alegria, ou eu não li ainda nada que eu conseguisse ver na Bíblia. Deus falou assim: olha, pede a Deus que Ele dá com grande alegria, como eu li aqui em Tiago capítulo 5, que ele diz: Ele concede liberadamente com grande alegria. Irmãos, peça sabedoria, peça isso a Deus, peça isso a Deus. Vá comigo para Provérbios. Três, 18. Olha o que diz Provérbio 3,18. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Quando nós clamamos por sabedoria, irmãos, nós temos vida.
E quem abraça a sabedoria, quem se apega à sabedoria, ela é abençoada. Todos nós oramos e queremos fazer a nossa oração para que Deus nos abençoe. Irmãos, então está certo, pede sabedoria. Pede sabedoria que Deus vai fazer. O que nós precisamos é orar da maneira correta. E ele continua assim no versículo 6: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Todavia, peça com fé. Quando eu li isso daqui quarta-feira, eu comecei a rir sozinho ali na sala que eu fico. Porque foi muito engraçado. Na terça-feira era a finalização dos 21 dias de oração. E meu pai tinha falado assim: olha, nós vamos orar aqui em cima. Então vamos entrar pelo portãozinho e nós vamos vir orar aqui. E na segunda-feira à tarde era aniversário da minha esposa, e a minha sogra estava lá em casa, e elas conversando e tal, não sei o quê. E mulher sempre surge assunto de casa, né? E eu não sei o como surgiu, mas ela falou assim: não, mãe, amanhã eu vou passar roupa. A mãe dela falou: hoje está sol, mas amanhã diz que vai chover. Eu falei: nossa, será que amanhã vai chover? E aí, amanheceu terça-feira, estou vindo para a igreja de manhã, rapaz, está nublado. Na hora que eu estou saindo de casa, eu orei e falei assim: Deus, se for chover, que chova durante o dia todo, mas à noite nós vamos terminar lá em cima orando. Pode chover não, senão vai atrapalhar o andamento aí da finalização dos 21 dias. Tem sido uma benção até agora. Vai chover no último dia. E vim para a igreja, né? Saí de casa quando eu vi as luzes, comecei a orar. Cheguei aqui, fui instalar as luzes aqui em cima para a gente iluminar quando eu subisse aqui em cima. E quando era assim em torno de um meio-dia, meio-dia e 10 mais ou menos, rapaz, começou a cair uma garoazinha, sabe? Eu falei assim: meu Jesus. Eu falei assim: não, mas eu orei, não vai chover não, né? Não vai chover não. Nisso meu pai chegou, meu pai tinha ido buscar minha prima. Nisso meu pai chegou. E ele tá garoando, né? Eu falei, tá garoando. Ele falou assim: eu fui pegar de Deus lá e já estava chovendo. Não estava chovendo forte não, já estava chovendo. Eu falei assim, e eu pensei comigo, né? Não, Jesus, não vai chover não. E aí, meus irmãos, né? Terminei de fazer as coisas, continuei. E quando foi umas 4h30, falei assim: vou em casa tomar banho, trocar essa roupa que eu fiquei mexendo aqui em cima, estava sujo. Irmãos, quando eu olho aqui para esse lado aqui, ó, mas tinha uma nuvem preta. Eu falei: Jesus, eu falei assim: eu vou pegar o celular, porque ele fala lá a probabilidade de chuva, para ver se vai chover. Na hora que eu peguei o celular, meu irmão, olha, parece que foi, parece não, tenho plena convicção e certeza, é como Deus assim: mas você não orou? Aí eu guardei o celular de novo no bolso, né? Aí eu falei assim: eu orei, vou continuar crendo, não vou orar, não vou olhar no celular não. Irmão, choveu não. O homem do tempo falou que ia chover. O homem do tempo falou que mas quando a gente ora, irmão, você vê até o homem do tempo sai errado. Coitado, o homem do tempo passou vergonha, né? Irmãos, eu até tirei uma foto da lua, deixei guardada no meu celular. Tava com lua. Tava muito frio, mas choveu, não choveu não. Mas irmãos, aí nós saímos lá fora, não choveu. Aí saímos lá fora. É porque vocês não oraram, né, irmão? Então, irmãos, quando eu li isso na quarta-feira, eu fiquei pensando: como é difícil para nós exercermos a fé, pedir sem duvidar. Porque olha o que Tiago fala: todavia peça com fé sem qualquer sombra de dúvida. Irmãos, quando eu li isso daqui, que eu fiquei rindo sozinho, porque eu falei assim: Deus, como é difícil isso daqui, rapaz. Nós somos homens, nós somos carnais, os nossos olhos veem algumas coisas que é difícil da gente exercer a nossa fé. Mas eu não tinha orado, eu não tinha pedido para Deus. Como é difícil exercer a nossa fé através da oração. E aquele dia eu senti, mas eu também provei, porque eu falei: não vou olhar o meu celular, e Deus foi bom, e Deus é bom. E aí nós achamos assim: quão difícil é acreditar que orando, pedindo a Deus sabedoria, o quão difícil é exercitar a nossa fé de orar e pedir a Deus sabedoria, e todas as outras coisas da nossa vida vão ser resolvidas. Como é difícil.
Você fala assim, Tiago, você vai pedir sabedoria, mas você está precisando do sufoco aí, precisando ver a cura, precisando ver uma libertação, querendo ver um amigo seu sendo salvo, querendo ver isso, aquilo. Irmãos, peça sabedoria. Peça sabedoria, olha a Deus pedindo sabedoria. Que Deus vai agir, Deus vai fazer. Exerça a sua fé nesse sentido. Se eu orar clamando a Deus por sabedoria, eu vou ter muito mais do que eu preciso. Ele vai me dar direcionamento, discernimento, como agir, como fazer. Eu vou ter sabedoria de saber, esse contrato é bom, eu vou fechar esse contrato aqui. Não, esse contrato aqui não vem de Deus, isso vai me dar prejuízo. E aí você vai ser bem sucedido no seu negócio. Se você for sábio. Se você pedir sabedoria a Deus. Mas aí nós não queremos pedir sabedoria, nós queremos pedir Deus. Manda muito contrato. Quer chover dinheiro. Irmãos, eu fiquei pensando, os discípulos, o que eles pediram para Jesus? Simoninha leu no começo do culto aqui. Pai, ensina-nos a orar. Talvez se fosse nós, sabe o que nós íamos falar? Deus, ensina-nos a pescar como aquele dia que a gente pescou muito, que o barco quase foi a pique. Não era mais fácil para os discípulos pedir isso para Jesus? Se nós fôssemos orar, talvez nós diríamos assim, Deus, que a cada dia ao pescar um peixe dentro da barriga dele tenha o dinheiro para a gente pagar o nosso imposto, como o Senhor fez aquele dia. Talvez fosse isso que os discípulos deveriam ter pedido. Ou se fosse nós, talvez isso que nós pediríamos. Ou essa tem sido a nossa oração. Em vez de nós pedirmos, Deus, ensina-nos a orar corretamente, com sabedoria, nós pedimos as coisas. Você está conseguindo entender o porquê que eu estou falando que nós precisamos aprender a orar e a orar corretamente, pedindo a Deus simplesmente sabedoria? E os discípulos, quando pediram, o Senhor nos ensina a orar, por quê? Porque através da oração eles viam que Jesus fazia muitas coisas. Jesus era vencedor através da oração. Ele resistia ao mal, à dificuldade, à tempestade, através da oração. Então os discípulos chegaram para ele e falaram assim, Pai, Jesus ensina-nos a orar. Então Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Agora veja como a oração do Pai Nosso é uma oração que nos leva a fazer uma oração de sábio. Você já ouviu a Simoninha abrir o culto falando um pouco sobre a oração do Pai Nosso? Mas eu quero pegar 3 pontos simples, básicos, para nós finalizarmos. A oração do Pai Nosso ela é uma oração, o primeiro ponto, ela é uma oração muito íntima. Porque ela diz Pai Nosso, ela gera intimidade. Uma oração sábia gera intimidade com Deus. A oração do Pai Nosso ela é totalmente teocêntrica, tem Deus como centro das coisas. Só há uma petição de matéria, de coisas na oração do Pai Nosso. Qual que é? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas aí eu fiquei pensando, até nisso, quando Jesus ensinou a orar, Ele ensinou corretamente. Porque Ele nos ensina que o amanhã pertence a Ele. Então, o pão nosso de cada dia, o de hoje, o Senhor dá hoje. O amanhã eu vou ter que exercitar minha fé e crer que o Senhor vai dar de novo. A nossa oração, ela tem que ter Deus, o reino de Deus como centro de todas as coisas. Uma oração que gera intimidade com o Pai, que você chega até Ele com intimidade, que tem Deus como centro. E o terceiro ponto, que é sobretudo, manifesta a submissão para que a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas. A oração do Pai Nosso, ela é simples, ela é eficaz. Uma oração sábia. É uma oração sábia. Nós precisamos entender que a forma de orarmos muda as circunstâncias. A forma que nós oramos muda as circunstâncias. Provações, lutas virão sobre as nossas vidas, mas a forma de nós orarmos vai mudar a situação. Paulo e Silas
quando foram presos, qual foi a oração deles? Eu ordeno, vai ter que abrir essa grade agora. Não foi. Eles louvavam, eles cantavam, é oração de sábio. Eu não preciso falar mais nada, Deus. Eu vou louvar, glorificar o teu santo nome aqui dentro. Aí, olha só como a oração do sábio é, e aí que nós precisamos entender que quando o nosso Deus faz, e nós agimos com sabedoria, discernimento, com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria é o temor do Senhor nas nossas vidas, nós conseguimos decifrar e discernir essas coisas. Quando Paulo e Silas começam então a louvar, a adorar a Deus, está difícil, Deus, eu sei essa luta, mas eu me alegro em Ti. Eles não deviam lembrar de Tiago, porque Tiago ainda não tinha escrito, a carta, mas talvez aqui está a comprovação. Eles foram se alegrar nas adversidades e nas lutas que eles estavam passando. Começaram a cantar, a louvar a Deus. Obrigado, Deus. O Senhor é a nossa força, o nosso refúgio. Se nós estamos aqui, nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor. Então, quando eles começam a adorar a Deus, glorificar a Deus, o que acontece? As cadeias se abrem. As portas se abrem. Ele precisou orar, ordenar alguma coisa? De jeito algum. De jeito algum. Eles agiram com sabedoria. Eles oraram talvez ali dentro daquela prisão com sabedoria. E as outras coisas que eles precisavam serem libertos ali, começaram a acontecer. Então, os cadeados se abrem. As trancas se abrem. Irmãos, nós precisamos orar pedindo a Deus sabedoria. A oração do Pai Nosso nos ensina a fazer uma oração sábia. Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É assim que nós devemos orar. Deus, obrigado. Louvado é o teu nome, glorificado é o teu nome, Deus. O Senhor é santo. Está difícil, a luta está grande, mas eu confio em Ti, eu espero em Ti. Eu sei que o Senhor vai agir ao meu favor. Eu sei. Eu sei em quem tenho crido, em quem tenho confiado. Eu sei. Eu não vou temer as circunstâncias. Está difícil, eu sei, mas eu me alegro em Ti, e a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor me fortalece, o Senhor me sustenta. Então eu não tenho que temer. Que a nossa oração ela possa deixar de ser egoísta, egocêntrica e ser teocêntrica, ter Deus no centro, a vontade dEle, o querer dEle. Que nós possamos clamar por sabedoria, discernimento, pelo temor do Senhor nas nossas vidas, para tomarmos as decisões e as direções corretas e vermos Deus agir sobrenaturalmente sobre nós e sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia.